Alô, alô, YouTube! No final de 2021 e no começo de 2022, Portugal passou por grandes mudanças que mexeram com o governo e levaram para novas eleições que sacudiram bastante a balança de poder no país. O que aconteceu? Bora descobrir. Bem, para entender como funciona Portugal, recomendo a vocês assistirem um vídeo que eu falei sobre isso. Eu não só dou um mega resumo na história, como também explico como que funciona o governo de Portugal hoje em dia. Lá, eles vivem o semipresencialismo, que também já falamos aqui. Aliás, se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve, vai, já que a maioria das pessoas que assistem meus vídeos não são inscritos ainda. Então tá, resumindo, semipresencialismo é tipo uma mistura entre parlamentarismo e presidencialismo. Ou seja, eles têm um parlamento que escolhe um primeiro-ministro que vai formar e cuidar do governo. Mas eles também têm um presidente que divide o poder executivo com o primeiro-ministro. E também ele pode cuidar de relações internacionais, mas os poderes e funções do presidente varia dependendo do país que tem esse sistema. Esse presidente, ele é algumas vezes eleito pelo povo e outras vezes eleito pelo colégio eleitoral. Também depende do país. No caso de Portugal, ele é eleito pelo povo. O presidente também confirma o primeiro-ministro escolhido pelo parlamento e sanciona as leis que eles passam. Nas democracias mais estáveis, o presidente sempre confirma a escolha do parlamento. Nunca vai contra eles, contra o que eles votaram lá. Além disso, o presidente também pode, em momentos de crise, dar tipo um reset no parlamento, chamar novas eleições, onde o povo vai lá, elege um novo parlamento que vai formar um novo governo. E foi isso que aconteceu no final do ano passado, lá em Portugal. Nas eleições legislativas em Portugal, as pessoas elas não votam diretamente no primeiro-ministro, e nem, na verdade, nos deputados, e sim num partido ou uma coligação de partidos. Depois, os votos são distribuídos usando um método chamado método de Hond, que é um método um pouco complicado para falar nesse vídeo, vou deixar para um futuro. Os deputados eles servem um mandato de 4 anos, a não ser que aconteça alguma crise ou alguma coisa lá em Portugal que faça com que o presidente chame novas eleições. Esse reset também pode acontecer se o governo perder a maioria, perder as alianças. E aí no parlamento pode ser apresentado uma moção de censura, que também faz a mesma coisa e acaba com aquele parlamento, chamando novas eleições. A Assembleia Legislativa tem 230 vagas para deputados, ou seja, para você ter uma maioria, você precisa de apoio da metade mais um, que é 116 deputados. Nas eleições de 2019, esse foi o resultado, com 10 partidos maiores que conseguiram uma vaga. O maior partido é o Partido Socialista, ou PS, que naquela época, em 2019, tinha 108 vagas no parlamento, quase chegando na marca da maioria. O PS é visto por muitos como um partido mais de centro-esquerda. O segundo maior partido é o Partido Social Democrata, ou PSD, que tinha, em 2019, 79 vagas no parlamento, ou seja, 34%. Para muitos, ele é considerado um partido centro-direita, sendo o principal rival do PS. E é comum em eleições, tanto no parlamento quanto para o presidente, as pessoas esperarem para ver qual dos dois partidos que vai ganhar daquela vez. Outros partidos mais de direita também incluem o Partido do Centro Democrático Social, CDS, a Iniciativa Liberal e o Partido Chega, considerado por alguns como um partido de extrema-direita. Em 2019, o CDS tinha 5 vagas e o Liberal e o Chega, cada um tinha uma. Tem o partido Pessoas, Animais e Natureza, ou PAN, considerado por muitos como um partido centro-esquerda ou centro, com 4 deputados em 2019. E os outros partidos considerados mais de esquerda incluem o Livre, Bloco de Esquerda, Partido Ecologista, os Verdes, e o Partido Comunista, um partido considerado por alguns como extrema-esquerda. Mas isso varia, porque tem gente que fala que o Bloco de Esquerda é mais extremista, outros falam que é o comunista, e por aí vai. Mas aqueles que conhecem meu canal sabem que isso é muito mais complexo do que colocar nessa linha aqui, horizontal. Eu prefiro montar aquele outro gráfico, com as duas linhas, onde a gente separa os assuntos econômicos e os sociais. Além disso, naquele outro vídeo sobre Portugal que eu fiz, eu vi muitas pessoas falando: ah, esse partido que você falou que é de direita, na verdade é de esquerda. Ou, ah, esse partido que você falou que é de esquerda, na verdade é de direita. Bem, isso depende da sua posição, gente. Por exemplo, se você é uma pessoa que apoia o partido Chega, é claro que todos os outros partidos vão estar à esquerda de você, então você vai pensar que eles são mais de esquerda. E a mesma coisa é para um leitor do bloco de esquerda. Qualquer partido que está mais para a direita é um partido para eles mais de direita. Mas em geral é assim a visão. Enfim, os dois maiores partidos de esquerda em 2019 eram o Comunista, que tinha 10 vagas no parlamento, e o Bloco de Esquerda, que tinha 19.
o PEV tinha 2 e o LIVRE tinha 1. E então, com esses resultados, formou um novo parlamento e aí eles podiam escolher um primeiro-ministro e formar um governo. Se algum partido tem mais do que 116 vagas lá no parlamento, ou seja, mais que 50%, eles podem basicamente escolher um primeiro-ministro deles e formar o governo deles, porque eles já têm a maioria do parlamento, então eles conseguiriam passar e aprovar esse novo governo. O primeiro-ministro é normalmente o líder do maior partido no parlamento. Mas, normalmente, em semipresidencialismo e também em parlamentarismo, é difícil no parlamento alguém ter essa maioria. Então, o que acontece? Os partidos, eles negociam entre si para fazer coligações. E aquela coligação ou bloco de partidos que conseguir reunir mais de 50% do parlamento, eles podem, entre eles, escolher o primeiro-ministro e aprovar um novo governo. Mas isso nem sempre é o caso. Em 2015, o maior partido era o PSD e não o PS. Era bem pouco na frente, mas eles eram maiores. Mesmo o PSD se juntando com o CDS, eles não conseguiram formar uma maioria naquela época. Eles até tentaram, se uniram, formaram um governo e o presidente, inclusive, apontou um primeiro-ministro que era lá o líder do PSD, formando o que chama de governo minoritário. E isso pode acontecer, contanto que não tenha uma oposição com mais de 50% que se unem para não aprovar esse governo. E isso foi o que aconteceu lá naquela época, em 2015. A maioria do parlamento não aprovou o programa de governo proposto. Aí então o PS, mesmo sendo o segundo maior partido, conseguiu se aliar com 3 outros partidos de esquerda, formando uma maioria, e eles conseguiram aprovar um novo governo, apontando o líder do PS, Antônio Costa, como primeiro-ministro. Esse evento foi chamado de Geringonça. Aí quando teve as próximas eleições em 2019, o PS conseguiu manter essa aliança com os partidos de esquerda. Muitas vezes, nessas negociações, o que os outros partidos ganham se alinhando com o maior partido é, por exemplo, cargos no governo. Eles podem receber um ministério importante, ou eles podem receber a promessa que se eles apoiarem esse governo, uma lei ou algumas leis que eles querem passar vai ser botado em pauta e debatido lá no parlamento, etc. Mas com o tempo, a geringonça começou a falhar. Em outubro de 2021, o governo foi tentar passar o orçamento do país, que é o plano de gastos do governo que precisa ser aprovado pelo parlamento, que nem acontece também aqui no Brasil. A aprovação de um orçamento no governo é muito importante. Sem orçamento, não tem como liberar dinheiro para gastar em segurança, saúde, educação, projetos sociais, etc. Basicamente, o governo não vai funcionar, e isso acontece em várias democracias. É tão sério isso que se algum líder faz mau uso do dinheiro, pode ser razão até de impeachment aqui no Brasil. Claro, se o Congresso não gostar de você, porque se ele gostar, tudo bem. Aí em Portugal, quando o governo estava prestes a passar esse orçamento, os partidos que eram aliados ao PS não aprovaram. E aí então, não teve aquela maioria necessária para passar esse orçamento. Um dos líderes desses partidos disse que Portugal não precisa de um orçamento qualquer. Foi a primeira vez na história da democracia moderna de Portugal que o parlamento não aprovou um orçamento do governo. Se eles não conseguirem passar o orçamento, não vai ter dinheiro ano que vem para poder gastar no governo. Aí o presidente de Portugal entrou na jogada dizendo que, se vocês não se unirem e aprovarem logo esse orçamento, eu vou dar aquele reset e chamar novas eleições, mesmo não sendo época de eleições. Ah, um detalhe, esse presidente ele é do PSD. E aí então o PS correu para tentar negociar e passar esse orçamento, mas não deu certo. Depois de consultar com os maiores partidos, o presidente dissolveu o parlamento e chamou novas eleições. Isso pode soar estranho aqui no Brasil, parece que é golpe até, mas não é, é algo constitucional e não muito fora do normal em um sistema parlamentarista ou semipresidencialista. O primeiro-ministro Antônio Costa já veio falando que ele não ia querer colaborar de novo com esses aliados de antes. As eleições foram marcadas para 30 de janeiro de 2022, mas teve um problema por causa da pandemia. Ninguém sabia direito como que as pessoas que não podem sair de casa iam votar, e muitos começaram a criticar a demora do governo para anunciar medidas. Algumas foram até anunciadas 10 dias antes das eleições. Teve problema até depois das eleições, e pessoas que moram fora de Portugal tiveram que votar de novo. Durante a contagem, parecia que o resultado ia ser como antes, e o PS começou a ficar com medo de ter que negociar aquela antiga aliança. E os partidos de esquerda iriam sair ganhando, porque o PS ia vir para eles, pedir essa aliança para eles poderem formar o governo de novo, e esses partidos iam poder pedir o que eles quiserem, especialmente para que o governo atendesse às demandas deles no orçamento. Mas isso não aconteceu. Para surpresa de todos, o Partido Socialista ganhou 120 vagas na Assembleia, 5 mais da maioria absoluta. Ou seja, pela segunda vez na história do partido e a sexta vez na história democrática de Portugal, um partido só teve a maioria no Congresso, fazendo com que eles não precisem negociar uma coligação. Eles podem fazer o governo deles com o seu primeiro-ministro e passar as leis
e o orçamento que eles quiserem. Dá para ver como política é um jogo de cartas. Os partidos mais de esquerda não queriam abrir mão e aceitar o orçamento, apostando que eles iriam vir com mais força depois das eleições, e aí o PS ia ter que negociar com eles o que eles quiserem, ou que pelo menos as coisas ficassem do jeito que estão, e mesmo assim o PS teria que vir negociar com eles para poder formar um governo. Do outro lado, o PS não quis largar a carta e negociar o orçamento, apostando que eles iriam vir com mais força depois das eleições e não precisar negociar com esses outros partidos de esquerda. Nesse jogo, o PS que ganhou. Além do PS ter crescido e os partidos de esquerda não fazerem mais parte do governo deles, eles também perderam muito espaço no parlamento, e o PEV nem ganhou uma vaga, enquanto outros ficaram no mesmo. O PSD ele diminuiu um pouquinho, não mudou quase nada, e o CDS desapareceu do parlamento. Também, para surpresa de muitos, dois partidos mais de direita cresceram bastante, especialmente o partido Chega, que foi de 1 para 12 deputados. O primeiro-ministro garantiu que ele não vai governar de portas fechadas, mas tecnicamente eles podem se eles quiserem. E a não ser que tenha alguma nova crise e o presidente tenha que dar um reset de novo no Congresso, esse vai ser o novo governo pelos próximos 4 anos, totalmente dominado pelo PS. E o que você acha? Quais outras coisas sobre Portugal que você gostaria de saber mais e podemos fazer vídeo aqui? Deixe seus comentários, lembrando sempre de respeitar os outros. E nos vemos na próxima.